Jovem Pan Saúde. Olá, bem-vindo, bem-vinda ao Jovem Pan Saúde. Eu sou Lívia Zanolini e no programa de hoje vamos falar sobre saúde masculina, porque de acordo com um levantamento da Sociedade Brasileira de Urologia, com dados usados do Ministério da Saúde, o número de atendimento de meninos pelo urologista chega a ser 18 vezes menor do que meninas pelo ginecologista. E para nos explicar melhor sobre a importância de ir ao urologista e também sobre outras especialidades que atendem homens e mulheres, está presente conosco hoje o Dr. Tiago Tagliari, urologista. Doutor, bem-vindo, obrigada pela entrevista. Olá, Lívia, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês. Vai ser uma honra poder estar falando sobre esse assunto. E também a doutora Soraya Tardelli Del Grossi, que é psicóloga. Doutora, obrigada pela entrevista. Obrigada, Lívia, eu agradeço e é importante a gente falar sobre isso mesmo. Então vamos começar. E já começo com o doutor, porque a gente tem um número que chamou bastante atenção logo no início, né, doutor? O número de meninos atendidos pelo urologista chega a ser 18 vezes menor do que o de meninas que recebem atendimento de ginecologistas. Por que esse número tão menor em relação dos homens ou meninos em relação às mulheres e meninas? E por quê? Olivia, um número bem grande, né, que a gente percebe muito na nossa prática. O homem, ele tem uma tendência mesmo cultural, de acabar procurando médico só quando está doente. E a mulher, isso se reflete em vários aspectos da vida dela. Ela tem uma coisa também cultural de procura o pediatra e logo que vem a primeira menstruação, que é lá a partir dos 10, 11 anos, a mãe já tem essa ideia de levar para o ginecologista. Muitas vezes nem que seja só para ter uma conversa. Então o contato com a medicina, com o médico, né, acaba sendo muito, muito precoce. E ela acaba se habituando com muitas vezes trazer problemas, dúvidas, angústias, e com essa afinidade que acaba tendo principalmente com a ginecologista, acaba conseguindo fazer uma boa medicina preventiva. Enquanto o homem, ele vai no médico na hora que aparece algum problema. E como a gente vai conversar, você vai ver que muitas vezes o problema aparece quando já fica mais difícil tentar fazer alguma coisa para ajudar. Pois é, exatamente. Esse é o principal problema dessa procura tardia, né, doutor? Agora, além da urologia, outras áreas também acabam sendo bastante afetadas por essa baixa procura, inclusive a psicologia. Olha esse outro dado, gente. O número de suicídios entre homens chega a ser 3,8 vezes maior do que entre mulheres, também segundo dados do Ministério da Saúde. Doutora, a gente pode dizer que a origem da baixa procura é a mesma lógica que o doutor Tiago explicou pra gente, ou é uma explicação diferente nesse caso da psicologia? Eu acredito que a base é a mesma, né? É uma construção social de que o homem não precisa de médico, que o homem não precisa de psicólogo. A gente construiu a nossa sociedade assim, né? O homem não precisa de ajuda, o homem não fala dos seus sentimentos, não fala da sua dor. A gente foi criado desse jeito. Então, quando uma criança se machuca lá na infância, a gente fala, não tá doendo, vai passar, não liga para dor. E o menino pior ainda, né? Porque o menino ele tem que ser forte, ele tem que aguentar, e aí ele vai sendo construído como indivíduo com esse pensamento de que ele tem que ser forte, que ele tem que ser um herói, né? As mulheres heroínas começaram a surgir agora. Então, sim, a base é essa, né? É uma construção social. Com certeza tem várias implicações disso também na sua área, né, doutora? Mas eu vou passar de novo a pergunta para o doutor Tiago, porque ele já deu a deixa para a gente que muitos problemas de saúde costumam surgir, no caso dos homens, justamente por essa procura tardia na prevenção, nessa saúde primária. Quais são os principais problemas, doutor Tiago, que podem surgir disso? Então, né, eu gosto de dividir, assim, de uma forma didática, a medicina de duas formas, né? Ou você tem aquela medicina que é a terapêutica, faz o diagnóstico, o tratamento adequado, e a preventiva, que nem você citou, né? E a medicina preventiva, ela vai muito de acordo com as faixas etárias.
dependendo da faixa etária, tem doenças, né, doenças mais comuns, problemas relacionados àquelas faixas etárias, né? E no homem, principalmente falando agora mais de sexo masculino, o surgimento, quando procura de forma precoce o urologista, a gente consegue fazer uma prevenção comportamental, identificar problemas de saúde mental, as ISTs, que é o grande problema para essa faixa etária, e conforme vai avançando a idade, os problemas vão mudando, né? E principalmente depois da faixa dos 40 anos, quando a gente reforça mais essa necessidade de medicina preventiva, essas doenças que são preveníveis, né, quando você faz esse acompanhamento precoce, ou se você faz um diagnóstico precoce, simplesmente, elas começam uma implicação, inclusive, na sobrevida, na mortalidade, tudo mais. Aí inclui, na minha área, né, o câncer de próstata, câncer coloretal, aquelas doenças crônicas degenerativas, hipertensão, colesterol e por aí vai. Então é muito importante essa associação do que você está procurando com a faixa etária da pessoa que ela está. Doutor Tiago citou uma questão de muitos homens começarem a procurar um profissional na sua área, né, doutor? Um urologista a partir dos 40 anos, porque existe aquela indicação de, a partir dessa idade, as pessoas reforçarem os exames preventivos, como o senhor explicou. Tem muito homem que deve começar a ir ao médico, pelo menos na sua área, aos 40 anos, então. 40 anos é o primeiro contato que ele tem com o médico. 40 anos de idade. E assim, né? O que chama atenção é o câncer de próstata. E hoje, o próprio câncer de próstata, o recomendado para a população se você não tem nenhum fator genético, nenhum fator familiar, nenhum fator de risco, a partir de 50 anos de idade você começa a fazer o rastreio do câncer de próstata. Mas até chegar aos 40 anos de idade, você tem síndrome metabólica, dislipidemia. Então, assim, o paciente ele vem com essa idade já tem que fazer uma avaliação geral aí, um check-up geral de como que tá a saúde dele. Doutora Soraya, agora nessa área da psicologia, eu vou reforçar o dado que a gente trouxe mais cedo. O índice de suicídios, dados do Ministério da Saúde entre homens, chega a ser 4 vezes maior do que em relação ao que ocorre entre mulheres. A senhora já começou a dar algumas explicações a respeito disso pra gente. Quais são os principais problemas de saúde mental que envolvem homens e mulheres, principalmente nessa tenra idade, também na adolescência? O que dá para trazer aqui pra gente agora a respeito disso? Os homens realmente, eles infelizmente morrem por suicídio mais do que as mulheres, mas as mulheres tentam mais suicídio que os homens. E aí o porquê que isso acontece é porque os homens, quando vão fazer uma tentativa de suicídio, eles escolhem métodos mais letais e por isso eles morrem mais por suicídio. Na minha área, a procura pela psicologia na adolescência tem crescido muito e eu acredito até por causa da informação, redes sociais e etc. E aí a gente depois tem um hiato que depois de uns 24 anos até uns 40 se perde. Eu acredito muito porque os homens têm uma autossuficiência ali, eu não preciso, eu consigo me resolver sozinho. E aí depois dos 40, uma procura maior. E eu até ia falar que, por exemplo, a gente tem uma parceria aqui, que o doutor falou que os meninos deveriam procurar mais e procuram mais por causa de próstata e por causa de disfunção erétil também, porque pelo menos aqui na clínica a gente vê que tem crescido muito essa queixa, né? Doutor, gostaria de acrescentar alguma coisa em relação a isso? Sim, com certeza, com certeza. Aqui muitos pacientes chegam para mim com, a maior parte das vezes, a principal queixa é a disfunção erétil, né? Às vezes ele está tendo um outro problema. A maioria das vezes, inclusive, são problemas que poderiam ter sido resolvidos se ele tivesse feito acompanhamento, um diagnóstico precoce e ter sido encaminhado, por exemplo, para um psicólogo para fazer um controle de uma ansiedade, de algum transtorno depressivo, alguma coisa assim, e eles chegam simplesmente com sintomas de disfunção erétil. A partir de qual idade, doutor, é mais comum o paciente chegar com essa reclamação? Ou pelo menos uma faixa etária?
ela acomete todas as faixas etárias, né? O paciente mais jovem, ele tem uma disfunção erétil, principalmente por conta de ansiedade, problemas de relacionamento, dificilmente vai ser algum problema orgânico, algum problema de cunho orgânico, né? Eu brinco isso que a pessoa, quando ela tem a saúde sexual, né, tem uma vida sexual ativa e plena, provavelmente ela não tem uma alteração, a saúde dela está em dia, né? Então, nessa faixa etária, provavelmente vai ser alguma coisa de cunho emocional, psicológico, que eu brinco com meus pacientes que infelizmente é psicológico, que é muito mais difícil de tratar, porque isso envolve traumas e angústias, então assim, é um tratamento mais difícil. Depois, com o passar da idade, aí começa a ter um acúmulo daquelas doenças crônicas, o colesterol, diabetes, hipertensão, principalmente o sedentarismo, atualmente a síndrome metabólica. Essas doenças, elas acabam tendo um efeito lesivo em todos os órgãos e, por consequência, pode ter uma alteração no funcionamento do pênis, no caso dos homens, né? E aí, voltando, falando que é o primeiro sinal, né? O paciente, muitas vezes, ele chega com 60 anos, nunca foi no médico e está com disfunção erétil. A única queixa dele é disfunção erétil. Aí vai descobrir que está com uma diabetes, está com uma pressão alta e tudo mais, e tem que fazer todo um trabalho tanto de mudança comportamental quanto medicamentoso para poder recobrar a saúde e, como consequência, melhorar a questão sexual dela. Agora, doutora Soraya, eu imagino e quero a sua impressão a respeito disso como médica também, como psicóloga, deve ser muito difícil para alguns pacientes procurarem pelas próprias razões, por razões parecidas com a que o doutor Tiago ressaltou para a gente, né? E pelas razões que a senhora trouxe também, desses superpoderes que os homens acreditam que têm muitas vezes. Deve ser difícil até esse trabalho de convencimento do paciente que ele está com um problema, está com a disfunção erétil ou com algum problema relacionado a isso, a procurar o especialista nessa área, né? Sim, muito, porque além da vergonha que eles sentem, né, de trocar isso com um amigo ou o próprio médico, de chegar... Eu imagino que eles chegam muito acanhados para falar com o médico, né, sobre isso. E não diferente aqui também, porque tem uma questão viril, do homem tem que dar conta, né? O homem tem uma relação com o ato sexual muito mais... dá muito mais importância, de repente, do que a mulher, por uma questão social mesmo, por uma construção de sociedade de que o homem não pode ter uma disfunção erétil, não pode acontecer nada ali que faça com que ele não consiga. Mas o que eu percebo também é muitos meninos, adolescentes, com dificuldade por causa da ansiedade, por uma questão deles quererem ter altas performances. A gente tem pesquisas aí falando sobre o consumo da pornografia, que em demasia faz com que os meninos tenham muita ansiedade porque eles querem fazer a performance do filme, né? E como a pornografia, infelizmente, está de fácil acesso hoje em dia, pelo WhatsApp, por qualquer rede social, os meninos ficam muito ansiosos quando acontece, né, o ato sexual, de repente o primeiro ou depois mesmo uma relação sexual mais ativa, eles ficam muito preocupados com essa performance que eles querem fazer e aí pode dar um problema aí de ansiedade. Para você que está chegando agora ao Jovem Pan Saúde, vou apresentar os nossos doutores que estão conosco hoje para falar sobre a busca por atendimento médico em várias áreas que muitas vezes é muito maior entre mulheres do que entre homens. Para falar sobre esse assunto, a gente está recebendo hoje o Dr. Tiago Tagliari, que é urologista, e a psicóloga Soraya Tardelli Del Grossi. Bem-vindos mais uma vez, doutora. O doutor Tiago falou agora há pouco pra gente que muitas vezes esses casos de disfunção erétil estão ligados à depressão e ansiedade, como a senhora também ressaltou aqui pra gente. Nesses casos, imagino que muitas vezes é necessário que haja um atendimento multidisciplinar, principalmente na sua área, né, doutora, da psicologia. Como que é o tratamento nesse caso? Exatamente, é um trabalho multidisciplinar. Eu, médico, a gente tem que estar mais alinhado. Às vezes, dependendo da ansiedade, dependendo da depressão do paciente, tem que fazer um atendimento com um psiquiatra.
E aí nós 3 ou mais profissionais, os profissionais envolvidos têm que estar bem sintonizados para atender esse paciente com excelência. Então, sim, a gente precisa estar... É sempre bom a gente atender com todo mundo junto, falando a mesma língua, né? Isso beneficia o paciente. Doutor Tiago, o senhor explicou agora há pouco para a gente que um dos sintomas mais comuns de problemas diversos nessa área que o senhor atende é a disfunção erétil, mas quais outras queixas comuns também que costumam chegar ao consultório? A disfunção erétil é o que mais preocupa o homem, que geralmente vem ou ele ou a mulher que traz ele para o companheiro, né, que traz para a consulta. De acordo com a faixa etária, os pacientes com mais de 40 anos, eles começam praticamente fisiológico. Eles começam a ter um aumento prostático e então muitos deles começam a ter algum tipo de dificuldade na hora de micção, né? Aquele negócio daquela pessoa que vai fazer uma viagem e tem que parar várias vezes para ir no banheiro, acorda à noite para ir no banheiro 2, 3 vezes, o jato urinário já não está mais tão forte. Isso são sintomas que né, pelo próprio envelhecimento acontece, principalmente a partir dos 40 anos de idade, né? Que é uma coisa que aparece bastante no consultório. E por incrível que pareça, eu acho que tem até a ver com esse nosso papo aí de algumas campanhas, né? Vem pro uro, algumas coisas assim. Os pacientes jovens, quando eles acabam procurando, é mais para tirar uma dúvida sobre alguma IST ou alguma dificuldade que ele está tendo no relacionamento, ou que ele está tendo ou geralmente é mais para tirar dúvidas mesmo, né? Mais para informação que eles acabam tendo quando são mais jovens, né? Que é isso mais ou menos o que o consultório do urologista é de um modo geral. Agora, para esses problemas ou queixas mais comuns que foram destacadas, qual que é o tipo de tratamento ou os tipos de tratamento? São tratamentos medicamentosos? São pedidos exames? Como são feitos os diagnósticos? Eu sei que a gente está falando de um universo de problemas muito grande, mas tenta destacar alguns que são mais comuns, doutor, para trazer essa informação para a gente, por favor. Sim, vou tentar falar assim, então, por faixa etária, que eu acho que fica mais fácil a gente comentar, né? Para o paciente jovem, se ele não tiver nenhum fator genético, a única coisa que ele precisa saber é que o que vai trazer problema para a vida dele são os hábitos daqui a alguns anos, né? Então, tem que ter atividade física, vida saudável e tudo mais. E, anualmente, ele precisa estar ciente da exposição que ele tem aos riscos do jovem, que são as ISTs, né? Que são as infecções sexualmente transmissíveis. Então, ele tem algumas doenças que são silenciosas. Então, muito importante, quando não tiver sintoma, fazer as sorologias de rotina, tá levando para o seu médico, tanto o companheiro ou companheira tá fazendo esse tipo de acompanhamento, né? E desenvolver hábitos saudáveis, né? Não beber, não fumar, cuidado no trânsito, violência das cidades, etc. Isso é uma coisa que é bem general. A partir dos 40 anos de idade já muda um pouco, porque se a pessoa ela teve esses hábitos ruins jovem, né? A partir dos 30 anos de idade, que foi a idade que a doutora comentou que tem um gap, né? Que é o gap do super-homem, que provavelmente é a fase que ele está mais ativo economicamente, que ele se preocupa menos com a saúde. Esses hábitos ruins, a partir dos 30 anos de idade, eles começam a ter os primeiros sintomas a partir dos 40 anos. Então, nessa idade, já é importante fazer um acompanhamento cardiológico, porque as doenças que mais matam a partir dos 40 anos de idade são as cardiovasculares, AVC e infarto, né? No caso do homem, o câncer de próstata mata bastante, então começar um acompanhamento voltado para o câncer de próstata, nem que não comece a fazer os exames, o toque retal e tudo mais, mas começar a ter um enfoque e principalmente de informação sobre esses riscos de doença que estão tendo. O câncer coloretal, que é muito importante, que ele é um câncer que, se você não tem nenhum fator genético, ele é muito prevenível, que a gente fala que é fazer aquelas colonoscopias a partir de 50 anos de idade, em alguns casos mais jovens, né? E, de um modo geral, aí é mais direcionado de acordo com história familiar e tudo mais. Mas eu acredito que exames voltados para a parte cardiovascular e prostática são os mais importantes para o homem a partir dos 40 anos de idade, aquele homem que não sente nada. Se ele tiver alguma coisa, ele vai direcionado para
essa queixa ou esse problema que ele está tendo. Doutora Soraya, eu quero voltar a falar um pouquinho com mais detalhes e profundidade dessa questão da ansiedade e da depressão e essa conexão com o suicídio, trazendo um número que a gente trouxe no começo do programa. O número de suicídios entre homens chega a ser quase 4 vezes maior do que o número de suicídios que acontece entre mulheres. Como é o tratamento de forma geral? Acredito que cada caso seja um caso, mas para um paciente que tem depressão, que tem ansiedade, já dá para saber desde o início que é um paciente muito propenso a cometer um suicídio. Como é feito esse acompanhamento e esse tratamento? Bom, a gente sabe que o suicídio ele é um fenômeno multifatorial e que é um fenômeno que, por mais que tenha um planejamento, uma pessoa que tenha uma ideação suicida e tenha um planejamento, ele acontece no impulso. Mas a gente sabe também que o suicídio, o fator de risco do suicídio são transtornos mentais, depressão e ansiedade. No último boletim epidemiológico que teve em 2019, houve um aumento nos casos de suicídio e nos jovens um aumento de 81% na mortalidade entre 15 e 19 anos. Então, assim, os números que a gente tem de Brasil, de América, são números um pouco assustadores, né? O suicídio ele tem diminuído na Europa, mas na América ele aumentou 17%. Nesses últimos dados da Unicef que a gente tem de 2020. Então, o que a gente faz? O tratamento de ansiedade e depressão muitas vezes precisa de uma ajuda medicamentosa junto com o psiquiatra, mas é entender o que está acontecendo com essa pessoa, né? E a gente está falando de homens, os homens têm muita dificuldade em falar de emoções, os homens têm muita dificuldade em acessar o que eles estão sentindo, até porque a gente tende a pensar que isso é uma fraqueza, que isso é um fracasso, você chorar, você se sentir mal, né? Que é frescura, que é mimimi. Então tem até uma campanha que depressão não é frescura, depressão não é mimimi, porque é uma doença, e é uma doença tratável, uma doença que tem tratamento. Então, assim, muitas vezes o tratamento tem que ter uma ajuda medicamentosa, mas junto com isso a psicoterapia ajuda muito, né? Porque o que a gente fala é que, assim, as sessões de psicoterapia, a gente vai ver o paciente toda semana. Então, toda semana a gente está ali com aquele paciente. E, às vezes, dependendo do caso, né, se não for um caso muito grave, o psiquiatra vai ver esse paciente a cada 2 meses. Então, assim, a gente está junto com aquele paciente toda semana. Então, o tratamento tem que estar ali junto com o psiquiatra e a psicoterapia. Não dá para a gente substituir a psicoterapia só com a medicação e vice-versa. E os primeiros sintomas, doutora, de ansiedade e depressão? Como esses transtornos começam a se manifestar? Olha, a pessoa começa a perder vontades, né? Então, é uma pessoa, de repente, muito ativa, uma pessoa que gosta de fazer muitas coisas e essa pessoa começa a perder a vontade. A gente fala que a pessoa começa a perder o brilho. Então, é uma pessoa que se cansa muito, ela não tem mais vontade de fazer as coisas que ela tinha vontade, ela não vê mais graça nas coisas que ela tinha, isso é depressão. Ansiedade, a gente tem sintomas físicos mesmo, né? Então, sudorese, insônia, arritmia, a pessoa fica muito agitada, não consegue dormir, não consegue se concentrar. Isso tudo é uma ansiedade patológica, porque a gente tem que entender que a ansiedade ela é boa, a gente precisa um pouco da ansiedade para se movimentar, para as coisas acontecerem. Mas quando a ansiedade chega ao ponto de você se limitar a fazer coisas, é uma ansiedade que você não consegue fazer as coisas e aí fica sendo uma ansiedade patológica. Tá certo. A gente está nos últimos minutos aqui do programa Jovem Pan Saúde e eu sempre deixo esse último momento para as considerações finais dos nossos convidados nas suas respectivas áreas. Que mensagem, doutor Tiago, gostaria de deixar para os nossos ouvintes e telespectadores e espectadores também que estão nos acompanhando pela internet? Para fechar. Bom, primeira mensagem, acho que é agradecer esse espaço para estar falando de um assunto tão importante. Os números que você colocou no começo da nossa conversa mostra quanto que é importante a gente poder falar disso daí.
visto que homem não vai no médico, né? E coincidentemente a mulher acaba vivendo mais, tendo menos problema de saúde, etc. Existe uma correlação disso daí, né? Primeira coisa. Segunda coisa que eu gostaria de falar é que o médico, né, o urologista, ou pediatra, ou clínico geral, cardiologista, ele tem que ser visto muitas vezes como uma porta de entrada. O médico, porque antes de ser urologista, eu sou cirurgião. Antes de ser cirurgião, eu fiz faculdade de medicina, e dentro da faculdade você tem que direcionar o paciente para poder tratar de forma adequada, de forma generalista, integrada, com outras especialidades e tudo mais. Então, deixo o meu recado aqui que prevenir é sempre melhor do que você tratar a doença, certo? E que procure sempre o médico de sua confiança, seja ele urologista, seja ele qualquer outra especialidade. Obrigado. A gente que agradece. Doutora Soraya, suas recomendações e conselhos? Eu também agradeço, também acho muito importante esse espaço e acredito também que falar é prevenir, né? Então, você falar sobre seus sentimentos, você deixar acessar as suas emoções, é prevenir um monte de outras coisas, depressão, ansiedade. Então, tudo que você puder falar é melhor. E aí, eu, sendo suicidologista, a gente fala que falar é a melhor prevenção, porque você consegue acessar problemas que de repente você vê ali que não tem solução e tem solução, né? O suicídio, ele é um ato determinante para um problema temporário, então sempre tem solução. Então, agradecer e deixar aí para as pessoas procurem ajuda, acessem as suas redes de apoio. Os homens, falem mais, desconstrua essa masculinidade aí de que vocês são heróis, vocês continuam sendo heróis, mas podem falar sobre sentimentos, podem acessar as suas emoções. Perfeito. Queria mais uma vez agradecê-los, Dr. Tiago Tagliari, urologista. Muito obrigada pela entrevista de hoje. Obrigado, Lívia, eu que agradeço. E também a doutora Soraya Tardelli Delgross, psicóloga. Doutora, seja sempre muito bem-vinda ao Jovem Pan Saúde. Muito obrigada pelas explicações. Obrigada a vocês. Um grande abraço para vocês. E o programa Jovem Pan Saúde fica por aqui. Mais uma vez, agradeço demais a sua audiência, a sua companhia. Lembrando que se você tiver alguma sugestão ou tiver também alguma dúvida em relação aos temas que nós sempre trazemos aqui, é só enviar um e-mail para a gente, saude@jovempan.com.br. E para rever essa e outras entrevistas, é só acessar o canal Jovem Pan Saúde e também o aplicativo da Panflix para Android e iOS. Um grande abraço para você e até a próxima. Jovem Pan Saúde.